Olá, seja bem-vindo a esta visão semanal do mercado brasileiro, dia 11 de setembro de 2023. Hoje, por assim dizer, aniversário, né? Completa-se mais um ano do atentado terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos, que realmente afetaram drasticamente a segurança do mundo, né? Dos Estados Unidos, do mundo, e afetaram muito o mercado internacional de bolsa de valores, né? O mercado de capitais. Inclusive foi uma das vezes, poucas vezes, que as bolsas americanas ficaram paradas por dias. Realmente bem pesado, eu me lembro quando eu estava no escritório nesse dia e o pessoal começou a falar que tinha batido um avião nas Torres Gêmeas, né, e a gente começou a acessar a internet, que não era lá essas coisas naquela época, mas já tinha algumas fotos, né, não vídeos ainda, mas fotos. E de repente a gente vê um outro avião, né, vindo e acertando as Torres Gêmeas. E aí, naquele momento, a gente percebeu que não era um acidente, que era realmente um atentado terrorista. Foi um negócio terrível, né? E se você, porventura, não vivenciou isso, é chocante, mas vale a pena procurar pelos vídeos e perceber do que o ser humano é capaz, né? Independente da visão que tenha cada um, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Bom, hoje então a gente vai observar, né, efetuar a leitura desses ativos que estão em tela. Foi uma semana bem difícil para a Bolsa Brasileira. Ela amargou bastante quedas, né? Vocês vão ver. Apenas dois ativos, na verdade três ativos das 50 mais líquidas, que é o que a gente utiliza, se salvaram, né? Ou seja, tiveram algum aumento. A quarta ficou no 0 a 0 e o resto só negativo. Então, foi um negócio meio complicado essa semana. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Então, juros, né, brasileiros. Lembrando que a gente mudou os candles para Renkiashi, né, e mudamos o tempo para 4 horas. Certo? Time frame para 4 horas. Já falei isso nas duas apresentações anteriores. Se você só está vendo isso agora, né, o Renkiashi ele faz uma leitura muito mais precisa do price action, né, da ação dos preços. E foi criado pelo mesmo senhor japonês, que me fugiu o nome, nunca consigo lembrar o nome dele, que, que criou os candles tradicionais que você já conhece. Só que esses daqui são muito mais assertivos. Então vamos lá. O que aconteceu desde meados da semana anterior? Né, os juros subiram e meados desta semana que acabou, eles caíram. Mas percebam que o crocodilo está para cima. Né, isso foi suficiente para, na semana anterior, fechar a boca do crocodilo, virar, né, e começar a subir. Na verdade, não foi bem uma virada, porque ele já estava subindo aqui. A mordida do crocodilo ainda está em alta, apesar de estar corrigindo, né? E o Maximus tem uma intensidade de deslocamento bem forte para baixo, né? Bem negativa, de menos 94 praticamente, arredondando. E já começa a ter uma aceleração positiva, que é um típico de movimento para cima, mas existe ainda uma possibilidade desses candles irem um pouco mais para baixo. Mas eu acredito, muito sinceramente, mesmo que eles passem um pouco da mandíbula, eles passaram aqui, né? Então eles têm realmente força. Aqui passou um pouquinho, aqui passou um pouquinho. Então é um ativo que costuma passar um pouquinho da mandíbula, né? Fazer uma falsa ruptura e voltar. E eu acredito que ele vai continuar subindo. Ainda mais que a gente olha para o desastre que está a parte fiscal nesse país. Seria o mínimo sensato do mercado continuar subindo a expectativa de juros. Não tem muito o que fazer. Então, minha opinião é, ele corrige mais um pouco, ainda não terminou de corrigir, ele tem mais alguma coisa para fazer caindo, mas ele vai parar e vai voltar a subir. Essa é a minha expectativa para essa semana. Okay? Bolsa de Valores brasileiro, IBOV, né, como eu falei, é um desastre, né? Tem um triplo topo aqui, né, um topo triplo, que faz uma resistência bem forte. Passar isso daqui depois de baixo para cima vai ser complicado. Está perto da média de 144, que é mais um reforço. Então, assim, a bolsa começou a cair, começou a parar de cair aqui,
né? A mordida do crocodilo ainda é bem tímida, né? Deixa eu tirar aqui a coisa que está me atrapalhando, né? De vez em quando eu tenho que dar uma olhada pro lado, porque eu olho uma tela maior que está aqui, né? Porque vocês veem que eu uso óculos, né? Então eu não enxergo tão bem, né? A minha tela está atrás da câmera, né? Então eu tenho que olhar para cá para poder, às vezes, ver alguma coisa com um pouco mais de nitidez. Tá? Então, assim, a mordida do crocodilo está mostrando realmente uma configuração de queda, né? O crocodilo virou de novo, né, para baixo. Aqui está mostrando uma configuração de queda. E o Maximus, configuração de queda. Então, a expectativa é de mais queda. Claro que teve um suporte aqui, ó, que ele já rompeu. Né? Ele está segurando, mas ele acabou de romper. Tem um outro aqui, né, que está na faixa de 114 mil. Na faixa dele, né? Não é um valor preciso. Então, existe realmente a possibilidade do índice continuar caindo. Não vejo a possibilidade aqui dele reverter e começar a subir. Exceto pelo fato de que ele já está na segunda volatilidade. E ele não costuma, né, nos últimos tempos, ele não costumou ultrapassar a segunda volatilidade. Talvez até por isso está segurando e lateralizando. Ele vai ter dificuldade para continuar aqui. Então, não vai demorar muito, ele vai fazer uma correção. Tá? Vai lateralizar um pouco ou vai subir realmente. E depois vai continuar caindo. Certo? Ele vai ter que abrir espaço para se afastar da segunda volatilidade para continuar novamente. Isso é assim que eu vejo, pelo menos. Ainda mais que, na sexta-feira, a Bolsa Americana fechou até que bem. Certo? Então, cuidado. Bolsa Americana subindo e Bolsa Brasileira caindo é mau sinal. Vamos ver o que acontece essa semana. O dólar. O dólar está segurando bastante nessa resistência aqui. Né? Tem tido atuação do Banco Central para segurar o câmbio. É normal, ele está segurando em torno de 5. Mas não tem muito jeito não. Vai chegar uma hora que não vai ter como segurar, ele vai subir mais. Tá? Teve aqui na semana anterior aumentos expressivos. Essa semana foi bem morninha, né, bem fraquinha, mas ele está ali, querendo andar mais. A mordida do crocodilo ainda indica alta, mas sem muita convicção. O Maximus está começando a indicar baixa, de fato, né, a intensidade de deslocamento para baixo. Ela ainda está no lado positivo, né, o indicador, o oscilador. Pode ter uma correção um pouco mais aprofundada, até que seria bom se isso acontecesse, porque daí toma impulso para subir. Mas aguenta, porque na hora que esse dólar romper essa barreira aí em torno de 5, ele vai dar uma esticada. Eu não acredito que ele caia muito mais do que isso. Dificilmente ele cai abaixo desse suporte aqui. Ó. Esse suporte com esse suporte aqui. Que aqui também foi um suporte, para quem sabe ler, teve uma troca de mãos muito, muito intensa aqui. Então isso daqui é um suporte. Tem mais a linha aqui de 144 períodos que está segurando. Né? A de 55 já passou para cima. Eu tenho falado há bastante tempo, há muitas e muitas semanas, há muitos meses, que o dólar não tinha condições de ficar em torno de 4,70, 4,60 até ele chegou a bater. Não tinha, não há contexto para isso. O Brasil fiscalmente está de mal a pior. Cada vez a gente leva mais um susto de como que os caras conseguem piorar ainda mais o cenário. Vai chegar uma hora que o dólar vai subir. Tá? Cuidado com o que o mercado fala. Existe muita manipulação feita pela mídia. Muito bem paga, por sinal. Cuidado. Hashi, né, é o ETF que espelha o NCI, que é um índice de criptos lá na Nasdaq, e que contém essencialmente Bitcoin e Ethereum. Está bem lateralizado, né, caiu recentemente, está bem lateralizado, está segurando bem nesse suporte. Bem mesmo.
A mordida do crocodilo é de baixa. O Maximus é de baixa. O crocodilo está fechando a boca, então já não dá para dizer. Ainda é de baixa, mas não dá para dizer com muita convicção o que vai acontecer. Minha opinião, quando começa a ter um suporte razoável desse daqui, na hora que ele sair, ele vai fazer um movimento brusco, rápido, para baixo ou para cima. Mas não dá para dizer para onde vai ser. Eu, pessoalmente, ainda acredito que vai ter uma esticada bastante razoável de Bitcoin e Ethereum por aí. Eu não olho muitas outras moedas, até olho de uma maneira bem especulativa, mas prefiro não falar a respeito porque são muito voláteis. E aí eu posso induzir as pessoas a cometer um erro. Então eu tomo risco eventualmente, porque eu quero ter alguns ganhos circunstanciais, mas eu tenho a responsabilidade de não falar a respeito porque posso detonar com o bolso de muita gente. Mas Bitcoin e Ethereum, eu acho que é uma questão de tempo. Ele vai voltar a subir. Ainda está me parecendo que é um momento legal para entrar, se você ainda não está dentro, ou para aumentar a posição. Mas eu ainda não estou convencido disso. Está parecendo. Parecendo não é que é. Certo? Vamos esperar mais um pouco para olhar. O problema é que aquele negócio, os movimentos são abruptos. Mas se você confiar na minha intuição, eu posso estar errado, me parece um bom momento para montar a posição ou para aumentar a posição. Ok? Aqui então as altas semanais, como falei, são só 4, variação semanal só 4 que ficaram no verdinho, né? Uma delas no 0 a 0. Essa daqui foi tão pouco que eu preferi não apresentar, né? Que é a TOTS. Vamos olhar só a BBSE, a BB Seguridade, né? E a PRIO, que é a Petrolífera lá do Rio, certo? Então vamos lá. PetroRio. Ela teve, olha, apesar do aumento, né? É um movimento bastante lateralizado, certo? Bastante lateralizado mesmo. Eu, olhando isso daqui, com esse crocodilo fechadinho, com esse máximo sem intensidade, eu ficaria de fora. Olha, foi a maior alta da bolsa das 50 ações mais líquidas, né? Do índice de 50 ações mais líquidas. E eu falo para você ficar de fora, mas fazer o quê? Eu tenho falado que bolsa brasileira ia dar problema há muito tempo. Apesar do pessoal falar que os múltiplos estão tão baixos, estão muito conviviais, né? Você vê aí os vendedores de relatório, né? As casas de análise falando que vai detonar, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Calma. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Mas eu não vejo, né, a possibilidade de se desdobrar. Né? Tá tudo barato? Tá tudo barato. Mas não é por causa de uma crise que aconteceu. É por causa de uma crise que aconteceu, melhor dizendo, né? Essa crise do Covid. Só que agora tem outra crise, que é um desgoverno no sentido econômico. Não vou nem falar nos outros. No sentido econômico e fiscal, nosso país está muito mal, muito mal. E está piorando muito. Como que vai ter movimento na economia para fazer com que esses múltiplos cresçam, como o pessoal está dizendo, né? Tá barato, mas a coisa está ficando feia. Mais e mais. Nem Petrobras. O pessoal comprava por causa dos dividendos. Eu falei em novembro de 2022, vendam. Vendam porque lá na frente vai dar encrenca. Aí no começo do ano, março por ali, teve um bom pagamento de dividendos. O pessoal me falou, você tá vendo, você errou e tal. Eu falei, gente, é visão de longo prazo. Vai acontecer. Aí agora saiu que ela reduziu em 64% os seus dividendos. Um ano depois, quase. 10 meses depois. Mas ia acontecer. Era inevitável. E daqui a pouco vai ficar difícil vender, porque vai cair demais o preço. Quando começar o movimento de venda mais acentuado, vai ter problema. Enfim. BB Seguridade. Não aconteceu, olha, não aconteceu quase nada essa semana. É um bom ativo. Tá? Eu já investi na BB Seguridade, gosto do ativo,
mas não aconteceu nada essa semana. Então, para uma operação mais curta, eu ficaria de fora. Não vale nem a pena ficar fazendo a leitura toda aqui, não aconteceu nada. E agora, deixa eu tirar a câmera. Agora as maiores quedas, né? E tem mais. Ou seja, só 4 fecharam no verde, o resto das outras 46, né? O índice tem 50, das 46, tudo negativo, certo? A gente vai olhar, como a gente olha 14 ativos de ações, né? Já olhamos 2, vamos olhar 12 agora, tá? Que são esses que estão em tela. Ok? Vamos passar então, vou voltar aqui para a tela. Ai, ai. Isso. Agora eu voltei. Resolveu não obedecer os comandos aqui. Lojas Renner. Queda substancial. Sumiu aqui também. Aqui. Computador laser. Não sei o que aconteceu aqui. Queda substancial. Crocodilo mostrando queda. Tudo mostrando queda. Então, minha visão, ela está dando uma lateralizadinha aqui. Se ela der uma corrigidinha, é um ponto ideal de entrar vendido. Porque o movimento vai longe, vai continuar caindo. Ok? Só para entrar vendido mesmo. Cirela, movimento forte também de queda. Tudo indica que essa queda. Tudo não. O Maximus está indicando uma alta. A intensidade de deslocamento está razoável. Então ela deve fazer uma correção mais pronunciada. Certo? Deve corrigir mais. É a hora de entrar vendido. Se você opera, né, vendido, sabe operar, é o que tem que ser feito. Ela tem tudo para continuar caindo. E aí você sabe o que acontece com o índice, né? Enfim. Bradesco. Bradesco está mouse. Ultimamente ele está bem mouse. Teve essa queda expressiva aqui, lateralizou bastante. E agora veio uma outra queda, está dando uma lateralizada. Está bem evidente na mordida que está caindo. Do Maximus, ele já está começando a cair de novo. Eu diria que ele vai fazer uma correçãozinha e entrar vendido de novo. Vende a descoberto. E é o que dá para fazer. Okay? B3. É ruim dizer isso, né? Eu não gosto de ver a B3 caindo, mas ela está caindo. Né? Cada correçãozinha dessa daqui, ó, é uma boa oportunidade de entrar vendida a descoberto. Mordida do crocodilo para baixo. Maximus para baixo. Intensidade de deslocamento até está positivo, significa que ela pode corrigir mais um pouco. Mas eu diria assim, bateu na boca do crocodilo aqui na linha verde, vende a descoberta. Isso daqui é caindo. Por que eu não gosto de ver a B3 caindo? Porque a bolsa inteira está caindo. Se a expectativa em função da B3, que arrecada com o movimento de mercado de capitais em bolsa, é ruim, né? Tem gente que diz aí que é uma nova realidade, que quem comprar agora vai ganhar, vai ficar milionário, que isso, que aquilo. Gente, já aconteceu cenários parecidos no passado. Mas a economia que estava à frente era razoavelmente boa, promissora. O que tem hoje é um desastre. Para e pensa. Sem ideologia. Para ganhar dinheiro, você não pode usar ideologia. Itaú. Aqui é o Itaú, tá? O banco. Não é a Itaú Unibanco, que é a holding. É o TSA 4. Caindo. Parou agora no fim da semana, né? No final da semana. Mordida do crocodilo indica queda. Maximus ainda está com inércia de alta. Ele está corrigindo, pode bater aqui na boca do crocodilo. E eu diria o seguinte: bateu na boca do crocodilo, vende, como aconteceu aqui. Ó. Vende a descoberto. O caminho é para baixo. Ok?
Ipera, olha o caminho de queda. Ela já passou por aqui. Teve uma correção expressiva até, né? Porque ela foi até a mandíbula. Né? Aqui ela foi até os dentes, aqui ela foi até a mandíbula. Começou a cair e vai continuar caindo, gente. Vai continuar caindo. Uma baita de uma intensidade de deslocamento, está em 82% quase. Vai continuar caindo. Eu diria o seguinte, a hora que ela der uma corrigidinha aqui, que for bater na boca ou nos dentes do crocodilo, vende a descoberto sem dó. É isso que eu faria se eu operasse esse ativo. Itaú Unibanco, agora sim a holding. Ela teve uma valorização expressiva recentemente, mas olha a degregulação e lateralização. Queda, queda, queda. Ou seja, ela tocou aqui a boca, seria o momento ideal de vender. Se ela der mais um espasmozinho para cima, vende a descoberto. Mas eu acredito que aqui ainda, como está lateralizado, ainda é um bom momento de entrar descoberto. Vendido. E vai continuar caindo. Copel. Copel foi privatizada recentemente, né? Uma excelente empresa. Mas é aquela empresa de movimentos laterais muito grandes, né? Que nem a CEMIG. Ela fica muito tempo lateralizada, ela não tem muito movimento que faça, que gere deslocamento que permita ganhar dinheiro. Mas olha o deslocamento que ela fez aqui. Foi expressivo. Crocodilo para baixo, mordida do crocodilo para baixo e Maximus ainda para cima. Ainda tem força de alta, né? Isso daqui é bem importante. Ela pode subir, mas assim que ela estiver aqui na linha verde, que é a boca do crocodilo, ou além, venda descoberto. Apesar do movimento que ela fez aqui de alta, esse movimento aqui foi contundente. Ela está encarando, na minha opinião, ela está encarando o movimento de baixo. CCR, né, que detém aí a administração de estradas, né, de rodovias, caindo, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu. Certo? A mordida do crocodilo está indicando queda. O Maximus está até indicando um pouquinho de alta, ou seja, ela pode corrigir mais um pouco. Eu diria que bateu na boca do crocodilo, foi um pouco mais além, bateu nos dentes do crocodilo, venda descoberto. Sem pensar muito. Olha o contexto de novo, vê se o que está aqui permanece, mas é para operar vendido. Como ou rail, olha só, topo abaixo, topo caído, topo para baixo, topo para baixo. Corrigiu, corrigiu, só que ela cruza um pouco, ela bagunça um pouco o crocodilo. Ela está subindo aqui, indicando baixo, indicando subida. Aqui tem que esperar um pouco porque ela tem feito umas penetrações contundentes. Mas eu diria que no dente do crocodilo aqui eu já seria vendedor, na boca eu ficaria atento, esperaria ter uma visibilidade maior de movimentação de venda. Mas é venda descoberta também, lamentavelmente, né? Que a bolsa ainda vai um tanto para baixo. Raia do Brasil, movimento forte de queda, deu uma lateralizada. Aqui a linha da mandíbula está passando para o lado positivo, ou seja, reforçando o movimento de queda. O Maximus ainda está em correção, está em movimento para cima, né, de alta. Está chegando um suporte, né, o que ajuda a dar uma parada no movimento. Eu acho que ele vai dar uma corrigida essa semana. Ele corrigindo um pouco essa semana é montar posição vendida. Ele vai voltar a cair. Ele vai romper esses suportes aqui e vai cair, vai cair. Eu acho que razoável até. Tá bom? Eletrobras, movimento de queda, né? Já vem de algum tempo, aqui está corrigindo. Daqui a pouco vai voltar o movimento de queda. Mesma coisa, né? Mesma coisa. É esperar o ponto certo ali na boca ou nos dentes, vender a descoberto e deixar rolar. Ok? Deixa eu passar aqui para o centro. Lamentável, né? O que a gente está vendo. Lamentável. Eu fico triste. Porque nossa bolsa não está lá essas coisas.
né? Isso mostra que o nosso país não está indo bem. Então, se prepare. Se prepare porque a coisa não está boa, não. Eu não quero ser pessimista, eu estou tentando ser realista. Tá bom? Bom, nos vemos então quinta-feira com a abertura mensal do mercado brasileiro, né? E depois, na próxima semana, retomamos as aberturas, as visões. Né? Eu ainda falo abertura de vez em quando, né? A visão mensal do mercado brasileiro na quinta, e depois, sábado e segunda, as visões global e do mercado brasileiro, novamente semanais. Tá bom? Então, obrigado